Meus irmãos, Deus é bom. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, pastor e toda a igreja. Peço que os irmãos tomem seu assento. Eu louvo a Deus por estar aqui. Estou acompanhado do diácono Carlos. E trago um abraço da Igreja Batista Nacional de Araputanga aos irmãos. É muito bom ver como que vocês, como igreja, está muito bem. E numa data tão especial, eu me sinto muito honrado, privilegiado de estar aqui, pastor. De coração, muito obrigado por permitir eu participar desse momento tão importante com vocês, nessa ocasião do seu aniversário. E que o Senhor te abençoe. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que haja multiplicação, longevidade. Que Deus multiplique sua vida, seus dias, para que você possa frutificar assim como tem frutificado nesse tempo, na sua geração, fazendo diferença, fazendo discípulos. Amém. Então, sou grato a Deus pela sua vida, pela nossa amizade, companheirismo, por participar da mesma regional, do mesmo ministério, da mesma ordem. Então eu sou um privilegiado de estar aqui nessa noite especial com vocês. E assim, justamente sobre essa noite, trazer uma palavra e agradecer a Deus por esse momento. E eu conversando com Deus, sabe, perguntando a Deus, Deus não deixou eu pensar em outra coisa a não ser na pessoa do João Batista. E aí eu comecei a meditar sobre João Batista. E eu quero compartilhar hoje algumas coisas sobre a vida de João Batista. Logicamente, endereçando essa palavra ao pastor aqui local. E também falei, Senhor, que essa palavra ela possa reverberar a partir da vida do pastor para toda a igreja. Então é essa a intenção do coração de Deus e a minha também. Amém? Então eu gosto muito desse personagem João Batista. E todas as vezes que eu ministro alguma coisa sobre João, o Espírito Santo de Deus renova muito a minha vida, pastor. Então, e João Batista é um espectro, é uma figura muito importante, é uma figura transicional, é uma figura que representa uma troca de turno. Ele é o primeiro profeta do Novo Testamento e é o último do Velho. Então ele representa uma transição profética. Foi por isso que Jesus disse que nascido de mulher não tinha ninguém igual João Batista. Aí eu nunca entendia, porque será que esse cara é poderoso demais? O que aconteceu com esse João? Porque é primo dele, por isso que ele falou esse elogio. Mas não é porque é primo, não, é porque ele é o último do Velho Testamento e o primeiro do Novo. Então, nascido de mulher, não tinha ninguém igual João, porque João foi aquele que viveu como profeta do Velho durante um tempo para inaugurar o profetismo do Novo. E no profetismo do Novo a Bíblia diz que ele foi cheio de Espírito Santo desde o ventre. E nenhum profeta do Antigo Testamento experimentou o Espírito Santo imerso como João experimentou. João foi aquele que inaugurou o profetismo a partir da imersão do Espírito Santo que ele recebeu no ventre. E os profetas veterotestamentários não tiveram esse privilégio. O Espírito Santo vinha de forma esporádica, agia nos profetas na hora que tinha que fazer e depois se ausentava. Mas João não, João foi imerso, está escrito no texto que ele nasceu e ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. É tanto que aconteceu isso, que o dia que Maria, mãe de Jesus, foi lá, houve a visita de Isabel a Maria. As duas estavam grávidas, a Bíblia diz que as crianças mexeram no ventre, eles estavam cheios do Espírito Santo. Era Jesus numa barriga, João na outra, falando em língua, eu acho. Cheio de Espírito Santo, só dá nisso, né? Amém? Então assim, o João Batista me inspira muito.
Aí eu vim nessa noite, no aniversário do pastor Cleito, falar um pouco sobre a história do João Batista. Amém? Eu quero aqui abrir o texto em João 3:22. Antes de ler o texto, uma coisa importante também assim, de João Batista. A Bíblia diz, né, que aqui no texto de Mateus e outros textos, que Jesus foi até João para ser batizado por João. Sabe, ainda não havia estabelecido essa ideia de igreja. Havia sinagogas, havia reuniões deles, mas assim, não havia Jesus ainda não tinha, porque Jesus vai fundar essa igreja, estabelecer a igreja depois. Mas uma coisa importante, João já tinha já havia uma figura de igreja na vida de João, porque João arrastava, segundo alguns historiadores, batizava cerca de 3 a 4 mil pessoas lá naqueles dias no deserto. João era o batizador, e chegou a batizar 4 mil pessoas num dia lá. Arrepende, raça de víbora e tal, e vai batizando. E ainda falava duro com o povo ainda para batizar. Mas é o que eu chamo a atenção de vocês, assim, algo interessantíssimo, que Jesus chegando, falou: João, vem batizar. Quando ele viu Jesus, falou: rapaz, eu que tenho que ser batizado por você. Aí Jesus falou: não, faça isso para que se cumpra toda a justiça. E o que eu aprendo assim, na vida de João, que Jesus, suponhamos, isso aqui é forma figurativa, não tinha igreja ainda formada, mas tinha a igreja do deserto do profeta João, que era a igreja que reunia na beira do rio Jordão lá, e no deserto, tinha aquela igreja lá, aquele povo formava a igreja já, mesmo que não tivesse a ideia, mas já tinha o João pregando, e Jesus foi para lá congregar. Jesus não só abalizou o ministério do João Batista, não só elogiou ele, não só falou sobre ele, como Jesus falou assim: eu vim aqui para ser batizado dessa igreja de João Batista. Um homem que estava com... ele era esquisito, a Bíblia fala que ele tinha uma vestimenta de pele de animal, comia gafanhoto, mel silvestre, andava pelos desertos. A Bíblia fala que João era um homem dos desertos, não era de um deserto só não, dos desertos. E Jesus foi para lá. Então eu falo para você o seguinte: Jesus congregou por pouco tempo, mas congregou na igreja de João Batista. De tão importante que esse João Batista era na figura da transição do Novo Testamento. Ele deu aval ao ministério profético de João. Ele acreditou e foi ser batizado. Talvez tenha muitos irmãos como nós, como eu, talvez eu nem sei se eu ia atrás daquele João. O cara é sujeito estranho. Nem sei se eu ia lá não. O cara é muito estranho, não dá para acreditar. Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar para ver se isso firma. Então é sobre esse João, eu quero compartilhar um pouco sobre ele, endereçando essa palavra ao pastor e à igreja. Diz o texto assim, a partir do verso 22, João 3:22, acompanhe comigo aí, se a minha tradução divergiu um pouquinho da sua, é pouca coisa. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, e foram até João e lhe disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o escuta e se alegra muito por causa da voz do noivo.
pois essa alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e eu diminua. Essa noite é uma noite importante, e eu gostaria de trazer essa palavra desse João Batista, compartilhar um pouco sobre isso, sabe? Pensar sobre João e suas convicções, pastor. João é um homem, além de ser um homem de transição, um homem de inauguração profética, de fechamento de ciclo e abertura de outro ciclo profético. João, além de ser esse homem destemido, João, além de ser esse homem forte, esse homem de propósito, a Bíblia diz lá em Isaías que João era a voz, pastor. Ele é denominado como voz, e eu demorei a entender esse negócio. Por que João é chamado de voz na Bíblia, pastor? O que sobra da voz? O eco. Então nós somos, João é a voz, e nós, pastores, nós somos o eco da voz de João. O pastor aqui é um eco da voz profética do João Batista no deserto. A igreja é o eco da voz profética de João, nada mais do que isso. Sobrou um eco, sabe, dá um grito num lugar assim, e e essa voz profética está ecoando até os dias de hoje. E aqui há um relato especial sobre a vida dele que lemos, do trecho que lemos, que trata especificamente das convicções desse homem. Todo homem precisa ser um homem de convicções, toda mulher precisa ser uma mulher de convicções. Todos nós. E para ser sucinto, prático, que eu não quero aqui acabar tardando muito sobre a programação, e nem sobre que eu já vi mesa por ali, já vi cadeira juntinha. Quando tem mesa redondinha, cadeira em volta, sinal que vem chuva, chuva não, né? Vem benção por aí, senão eu vou falar nem chuva, porque vai que chove, né? A chuva é o sinal da bênção, mas é a bênção de Deus. Deve ter alguma coisa aí, né? Possível. Então, estamos prontos para tudo aqui, irmão. Hoje nós temos convicções. Pastor Cleito, a primeira convicção que o texto registra da vida de João, que se assemelha, é essa, do verso de número 27. Eu gosto sempre de usar o texto como ele é, irmãos, para que Deus revele a palavra, simples e pura como ela é. Amém? Sem invenção nenhuma. O verso de número 27, a resposta de João diz assim: ninguém pode receber coisa alguma se não for dada por ele. Porque estava tendo uma discussão. Isso aqui não é questão de que João ou Jesus estava se degladiando, não, por público. Isso aqui foi uma discussão paralela entre uns discípulos de João e um judeu. Eles estavam, na verdade, querendo trazer um tumulto e começaram a jogar uma intriga. E não é de hoje esse negócio, né, rapaz? Não é de hoje. O pastor fulano de tal, da igreja tal, falando tal, do pastor tal, está fazendo um negócio lá, pastor, que você precisa de ver. Eles chegaram e falaram: está vendo aquele profeta que você anunciou? Você falou que dos nascidos de mulher não tinha ninguém igual a ele. Você falou tanta coisa, falou que não era digno nem de desatar a sandália dele. Pois é, ele está batizando mais do que você lá do outro lado lá. Mas que contenda estranha que for trazer lá para João. Foram fazer a cabeça do João. Você toma cuidado, João, que essa igreja que você está fundando no deserto aqui está uma potência, está batizando gente demais, mas chegou um tal de Jesus aí, está arrastando meio mundo para lá e para cá. Você vai perder público, você vai perder ovelha, você vai perder crente. Faz um negócio diferente, pelo amor de Deus. Agora esquece o negócio de batismo, vamos inventar outra moda. Foram fazer isso com João e Jesus. Então, é com Pedro, com Cleito, com outros, faz também. Mas a interessante é a convicção do João. Convicção do João. João falou assim: tudo que o homem tem vem de Deus. Pastor, tudo que o senhor tem vem de Deus. Tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. E essa é uma convicção que temos que ter como fundamento. Foi Deus que deu, é de Deus, não é meu, é de Deus. Temos que
saber que tudo que vem é de Deus. É necessário entender isso, porque dele, para ele, por ele, para ele são todas as coisas. João responde: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Amém? A segunda convicção que o texto registra, verso de número 28, ainda pautado na resposta de João àquele povo que estava tumultuando o ambiente, diz assim, verso 28: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo. A segunda convicção aqui do texto, sobre a perspectiva de João, é: precisamos, irmãos, saber quem somos, ou o que somos. Quem somos ou o que somos. É importante, porque João afirmou categoricamente: eu não sou o Cristo, eu sou enviado adiante dele. Então é necessário saber quem somos e o que somos no reino de Deus. Qual é a nossa parcela de contribuição? João estava tranquilo. Eu sou amigo do noivo. Eu não sou o noivo. Eu estou por aqui porque eu estou aqui cuidando desse momento para o noivo desfrutar da noiva. Mas na hora que eu ouvi a voz do noivo que chegou soando no quintal ou nos arredores, que eu só ouvi, eu tenho que sair de fininho. Eu tenho que dar um jeito de sair sem que cause tumulto ou chame atenção. E a minha alegria é saber que o noivo está chegando e que eu cumpri o meu papel. Essa é a convicção pastoral que nós temos que ter, de chamado, de pai, de esposo, de marido. Nós temos que ter a nossa convicção, nós temos que ter identidade própria, saber, eu sou isso, eu não sou o Cristo não. Porque perguntaram para João, você é o Cristo que haveria de vir? Não, não sou o Cristo, e não sou nem digno de desatar a correia da sandália dele, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz que anuncia o Cristo, e já estou satisfeito com essa oportunidade que Deus me deu. Já estamos contentes, já estamos felizes, porque Deus confiou em nós algo muito importante. Amém? Então, ter plena convicção de quem é, de quem somos. Nós estamos diante de uma geração que está sofrendo de orfandade, falta de identidade. E precisamos ter referências, homens que tenham convicções de quem são. Homens que estão posicionados, convictos da palavra, convictos da chamada, convictos da direção que Deus deu. João sabia tanto que ele disse: olha, vocês mesmos já ouviram eu dizer várias vezes, não foi agora não, vocês já ouviram, já escutaram isso de mim, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Essa era uma convicção de identidade. João sabia quem ele era. E João sabia para o que ele foi destinado, para qual propósito ele estava ali. Amém? A terceira convicção de João está no verso de número 29, que diz assim o texto. Acompanhe comigo aí o texto, se puder. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Então ele tinha convicção da sua missão. A missão de João era introduzir, era transicionar, era trazer a palavra de que o Messias estava chegando. Ele foi comissionado, chamado para declarar que Jesus estava vindo, o Senhor estava vindo, e a missão dele era essa. O papel, a função, o chamado de Deus precisa cumprir a missão dada pelo Senhor. Irmão, todas as pessoas que têm um chamado
de Deus, especificamente falando, ele precisa cumprir a missão dada por Deus, porque a missão, ela não é meramente nossa. Nossa é o chamado, sabe? Nosso é o chamado, Deus nos chamou, nosso é o chamado, a missão não é nossa, a missão é de Deus. Jesus falou assim, olha, quando Jesus foi comissionar os discípulos, sabe o que Jesus disse? Assim como eu recebi do Pai, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A missão que Jesus usou que Jesus fez para enviar a nós como igreja, era uma missão dada pelo Pai, assim como o Pai. Então veio do Pai, passou a Jesus, Jesus passou aos apóstolos, os apóstolos passou à igreja. A missão que Jesus cumpriu, não era a missão de Jesus, era a missão do Pai. Porque às vezes pode correr o risco de alguns líderes ou igrejas pensar que tem missão. Nós não temos a missão, nós temos um chamado para cumprir a missão dada pelo Pai, que foi dada para Jesus, que foi dada para os apóstolos através do Espírito Santo, e que é dada para a igreja. A missão é do Pai, a missão é do Pai, a missão é de Deus. Nós fomos comissionados para uma missão que não é nossa não, a missão é do Senhor, nossa é o chamado. Nós temos um chamado, para quê? Para fluir na missão de Deus. Essa missão aqui é de Deus, que se fosse de homem já tinha acabado. Nós estamos imbuídos, nós estamos imersos numa missão eterna, é de Deus, é projeto eterno de Deus. Salvação de alma, conquista de almas, é missão do Pai para os seus filhos. E ele transferiu para Jesus, o unigênito Filho de Deus, que não tinha pecado, e a partir dele entrou na nossa vida. Então o profeta João, ele teve consciência do papel. Esse homem, ele foi decapitado ali com 6 meses de ministério. E o que João fez em 6, tem gente aí em 60 que não está dando conta de fazer. Eu já ouvi cada barbaridade de pessoal falando que João entrou em área que não era dele, por isso que morreu cedo. Você já viu voz durar muito tempo? Agora continua o eco, a igreja que continua, o João já passou, a voz dele já acabou. João veio como uma voz, irmão, não veio como vozes. Ele veio como uma voz, transferiu esse eco para a igreja. Nós somos a responsabilidade de continuar essa missão dada por Deus. Então João cumpriu literalmente o que tinha que cumprir. É porque a gente pensa que morte é punição e não promoção. Na vida de João foi promoção rápida. Porque ele veio para cumprir o que tinha que cumprir, era a voz. A partir do momento que ele escutou a voz do noivo, falou: agora eu tenho que ir embora, minha missão já foi cumprida. Como é bom a gente ter convicção de missão cumprida. Como é bom a gente ter convicção de missão dada, missão cumprida. Parabéns, pastor, pela missão que o Senhor Deus colocou em sua mão, que é a missão dele, e o Senhor, através do seu chamado, tem obedecido e tem gerado frutos e mais frutos para o reino do Filho do seu amor. Amém? Importante é a convicção. Tem dia que no nosso chamado, eu sou pastor, eu sei. Pastor sabe também, eu sei. Tem dia que no nosso chamado, irmão, se eu falar a verdade, se não for a convicção de Deus mesmo, se a convicção da missão que Deus confiou a nós, se não for isso, você pega o seu banquinho e sai de mansinho, fininho. Isso é porque às vezes as pessoas olham assim e falam: rapaz, olha que pastorzão elegante, arrumado, bonito, que vai ser maravilha, pega o microfone, fala gostoso, é bom ser pastor. Então tudo bem, já que quem está achando que é bonito e bom ser pastor, não tem problema, tem vaga. A Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, então está tendo vaga para pastor. É só você obedecer o chamado de Deus
e cumprir a missão de Deus. E passa para o lado de cá e ajuda-nos. Está fácil. É bom ter convicção. Amém, igreja? Hoje não é o dia de eu pregar daquele jeitão, não. Hoje eu tenho que me comportar. Amém, pastor? Às vezes vai esquentando assim. Glória! Ele sabia qual era a sua missão. Quarto, ele termina no verso 30 dizendo assim: convém, é necessário que ele cresça e eu diminua. Sabe, João tinha consciência, ou seja, convicção de humildade, porque não basta a gente ter a noção, a gente precisa ser convicto de algumas coisas. E o pastoreio, o chamado para a obra de Deus, é o chamado no modelo de Cristo. E quando João fala, convém que ele cresça e eu diminua, João está querendo trazer uma postura de humildade, convicção de quem ele de fato era, mas além disso, João estava demonstrando o caráter do próprio Cristo. Deixa eu concluir com isso. Humildade é um exercício. Assim como academia, bicicleta, esteira, para malhar o físico, existe exercício para te tornar humilde. Depois que eu entendi que humildade se aprende, aí eu percebi que algumas coisas que Deus faz na vida da gente é puro exercício para nos deixar mais humildes. Eu li um texto no livro de Números que está dizendo assim: e este Moisés, o homem mais manso da terra. Ali já é a conclusiva da vida do Moisés. Eu falei, rapaz, que beleza, né? E esse Moisés se tornou o homem mais manso da terra. E ele saiu do Egito matando um egípcio, enterrando na areia. Como que um homem de um assassino enterrou o homem lá na areia, matou e enterrou, ocultou cadáver, tentou ocultar, porque quando faz o serviço mal feito, enterra na areia, o vento bate a areia e desencobre de fundo. Então ele não fez nem bem feito. Aí, de assassino fugitivo, agora tem o registro de que ele se tornou uma glória a Deus, ficou bem, amansou, terminou. O importante, né, pastor, é como termina, é como começa, né? Agora, sabe quem que escreveu esse texto, irmão? O próprio Moisés. Eu fiquei bobo de ver, eu falei, mas o cara escreveu falando que ele é o mais manso da terra. Ué, tem alguma coisa errada nisso? Não tem não, irmão, não tem não. É que a gente cultiva a cultura do descrédito, cultiva a cultura da crítica, e não a cultura do elogio e da valorização. Quando a gente vê, fala assim, ô meu pastor, se o senhor espirrar, saúde. Ele nem espirrou, mas você já está honrando. Né? Tem gente que honra, abençoa. Aí a gente fala, ixi, é o cara, para que fazer um negócio desse? Chega um irmão, fala, benção meu pastor, aleluia, dá um beijo, um abraço. Aí o outro fala, ixi, mas que rasgação de seda, rapaz, que coisa. Porque nós estamos às vezes acostumados com a cultura do descrédito, da crítica, e não do elogio, da honra. Mas a gente deve cultivar, é isso. Por exemplo, o cara está com a autoestima, eu não gosto muito dessa expressão, mas o cara está bem, ele está tão bem que ele escreveu, e este Moisés, o homem mais manso da terra, ele. Aí depois que eu descobri isso, eu falei, este Pedro, o homem mais humilde da regional oeste.
Este Cleiton, eu vim aqui hoje pregar na igreja IBN Mensagem da Cruz, na igreja do pastor mais humilde de Ponce Lacerda. E eu quero ver quem ousa falar que nós somos metidos e orgulhosos, porque está na Bíblia, Moisés falou dele, nós vamos falar de nós também. Amém? Então, você tem capacidade de falar, eu vou falar a verdade para você, eu sou difícil mesmo, tem umas coisas que eu sou difícil. Tem gente que assume publicamente que é difícil, que é ruim. Falei, eu sou assim, o Pierre escreveu, não leu. Rapaz, é muito mais fácil você falar assim, eu sou humilde, eu sou mansa. Fala para o seu marido, eu sou mansa de coração, sou manso, fala para a mulher aí, ó, eu sou manso, sou humilde, pessoa humilde que eu sou. Mas a gente não tem essa cultura não, a gente tem cultura de falar que nós somos ruins. Eu sou ruim, eu sou complicada. Isso é de família. Eu já nasci assim. Mas isso é uma cultura que você generalizou dentro do seu coração. Mas desprograma esse chip aí, irmão. Começa uma cultura nova falando, eu sou uma benção. Eu sou humilde. Tem como. Porque eu descobri, graças a Deus, que humildade e mansidão é aprendida. E não foi eu que ensinei. Foi Jesus de Nazaré. Está lá em Mateus 11, 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, então, aí o homem manso e humilde de coração aí. Depois que eu descobri tudo isso, eu comecei a falar, eu sou manso, eu sou humilde. Eu falei, não, rapaz, você é tão humilde. Aí um dia eu fui falar que eu era humilde e o irmão falou assim, o senhor é tão humilde que tem orgulho dessa humildade. Eu falei, não tenho orgulho de nada não, eu sou humilde. Eu sou humilde. Você não faz eu voltar não, irmão. Eu já recebi a revelação. Você não faz eu sou humilde, rapaz, você não faz eu... tá, desculpa, pastor, você é humilde. Então pronto, pastor. Humildade, irmão, é um aprendizado. Mansidão é um exercício, é uma dedicação. É dia após dia, você vai treinando, aprendendo. E como Deus faz para nos ensinar a ser humilde e manso? Deus vai levantando um aqui, levantando um acolá. Deus usa a mulher, às vezes, para deixar a gente humilde. Deus usa o marido para deixar essa irmã humilde. Ela fica com uma humildade. Aí o marido pode olhar para a esposa e falar assim, ó, eu sou instrumento de Deus para deixar você mais humilde. A igreja, pastor, é o instrumento de Deus para deixar o pastor bem humilde. A igreja é um instrumento de Deus na nossa vida e o pastor é um instrumento de Deus para deixar a igreja mais humilde. É uma via de mão dupla, é uma bênção tremenda, mas assim, a gente precisa ter essa convicção dentro da igreja, convicção de humildade, simplicidade, mansidão, domínio próprio. É assim que nós vamos fluir. É tudo essas características, convicções aqui que eu atribuo, e muitas delas eu vejo, não vou jogar todas nas suas costas, porque aí você já ia se tornar o segundo João do 2025, mas assim, eu vejo muitas dessas características na sua vida. O senhor é um homem de convicções. O senhor é um homem de convicções. Essa é a palavra que Deus colocou em meu coração essa noite, para ministrar ao coração da igreja, do pastor. Quero orar pela sua vida. Eu sei que pode ter alguns outros momentos, mas agora eu queria chamar o senhor aqui e orar pela sua vida e dizer que é uma honra muito grande poder participar e partilhar essa palavra. Fica com essa palavra no seu coração.